Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está num período que está acontecendo o Expert XP 2020 e no dia que eu estou gravando, na parte da manhã, teve uma apresentação maravilhosa do Nassim Taleb, que é um dos autores que eu mais me inspiro hoje em dia, um dos investidores que eu mais me inspiro também, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar com você 10 princípios que eu aprendi na apresentação dele, que podem influenciar diretamente a forma como você pensa tanto em investimentos quanto a sua própria vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica até o final do vídeo, porque o 9º e o 10º princípio me marcaram muito e eu acredito que pode te marcar também. Se caso você não conhece muito bem o Nassim Taleb, ele nasceu no Líbano, ele é um grande empresário, grande investidor também, e ele dedicou grande parte da vida dele para estudar problemas ligados principalmente à incerteza e à probabilidade. E o primeiro princípio que eu aprendi com o Nassim Taleb foi que as pessoas que se adaptam a diferentes situações vão ter vida mais longa. Então o que ele quer dizer com isso? Ele até deu exemplo lá no evento, na apresentação dele, sobre o taxista e sobre o bancário, sobre a pessoa que trabalha com renda estável. Então o taxista ele tem a renda variável. Em um dia ele pode ter 20 corridas, no outro dia ele pode ter uma corrida, tem dia que ele não tem corrida, então é muito volátil a questão da renda do taxista. Já a pessoa que trabalha em um banco ou uma pessoa que tem uma renda mais estável, ela não está acostumada com aquela volatilidade. Então a renda dela é estável e qualquer acontecimento externo que acontecer com essa pessoa que tem a renda estável, ela vai provavelmente se desesperar, porque ela não está acostumada com aquilo e às vezes vai ter uma queda abrupta na renda dela e ela não sabe lidar com aquilo. Já o taxista, ele já está acostumado com a volatilidade todos os dias na renda dele. Então qualquer queda abrupta, ele já sabe se adaptar àquela situação. E isso tem muito a ver com antifragilidade, que é um conceito desenvolvido pelo Nassim Taleb, que ele bate muito na tecla, principalmente nos investimentos. O segundo princípio é que nós ficamos cada vez mais fortes quando a gente tem um estímulo externo atuando sobre a gente. Então o que eu quero dizer com isso e o que o Taleb quis dizer com isso na apresentação dele? Principalmente aquele fator do taxista e da pessoa que tem uma renda estável. Então eu vou usar o mesmo exemplo para continuar o raciocínio na sua cabeça, que é basicamente o seguinte: quando a gente tem um agente estressor agindo sobre a gente tende a ficar mais forte no seguinte sentido. O taxista, por exemplo, tem um agente estressor, que é a volatilidade, ou às vezes a demanda de mercado, agindo sobre ele. Então ele já está acostumado com a volatilidade. Então qual que é o principal poder que ele tem, principalmente em relação à pessoa que tem uma renda estável? O taxista ele já está acostumado, ele já está adaptado à volatilidade. Então qualquer queda abrupta não vai ser um problema para ele, porque ele já sabe se adaptar àquela situação. Então quanto mais agentes externos a gente tende a ficar mais forte. Um exemplo claro disso é essa crise que a gente está vivendo. Então diversas pessoas perderam o emprego, por exemplo, e estão tendo que arrumar algum jeito de se adaptar a essa crise para conseguir uma renda extra, qualquer coisa nesse sentido. Então, o agente externo, que no caso foi uma crise mundial, atuou sobre diversas pessoas para que elas se adaptassem a esse motivo externo e conseguir possivelmente uma renda extra nesse caso. O terceiro princípio é que empresas fortes são empresas que se adaptam. Então eu dei o exemplo do taxista e da pessoa que tinha renda estável, que é um exemplo de ser humano, de gente como a gente, mas as empresas seguem a mesma lógica. Então uma empresa que se adapta às diferentes situações, que já está acostumada com volatilidade, é uma empresa que vai se destacar no médio e no longo prazo. O Taleb até citou um exemplo bem interessante na apresentação dele, que um dos principais motivos de falência total de algumas empresas em momentos de crise era justamente a estabilidade na receita, a estabilidade nas contas da empresa. Então a empresa estava com contas estáveis, não estava acostumada com nenhuma volatilidade. Quando tinha uma queda abrupta por algum fator externo, a empresa não aguentava e ia à falência total. Então, se você tem empresa, se for o seu caso, se atente muito a isso. A sua empresa, além de você próprio, tem que se adaptar muito bem às situações de mercado, principalmente em momentos de crise e agentes externos atuando sobre a sua empresa e sobre a sua pessoa. O quarto princípio que eu aprendi com o Taleb é que se não existirem fatores externos, fatores estressores agindo sobre a gente não está adequado ao ambiente. Então o que eu quero dizer com isso? É um conceito meio complicado. O Taleb é um autor que tem alguns conceitos, alguns temas bem complicados de estudar e eu quero passar isso de forma mais simples para você através de um exemplo. Então um exemplo prático disso no nosso dia a dia é o sedentarismo. Então a pessoa que fica dentro de casa, sem fazer nenhum exercício físico, sem se expor ao meio ambiente, por exemplo, é uma pessoa sedentária e, consequentemente, uma pessoa que não tem nenhum agente estressor agindo sobre ela. Pelo contrário, se uma pessoa é ativa fisicamente, se ela faz musculação, se ela está exposta ao sol, por exemplo, isso é muito benéfico. E é isso que o Taleb está querendo fazer com esse princípio. Você precisa
está exposto a agentes estressores, a agentes externos, para isso ser um benefício para você e não um malefício. Então esse quarto princípio é basicamente isso, espero ter facilitado com esse exemplo para você. O quinto princípio, que é um dos mais interessantes na minha opinião, é o seguinte: o importante é sobreviver, simples assim. Então ele fala para a gente nunca expor ao risco da ruína. O que é risco da ruína? É, por exemplo, ele deu um exemplo bem básico lá pra gente, você pula de uma distância de 1 metro de altura, tudo bem, mas você pula de uma distância de 10 metros de altura, você tem chance de morrer naquilo ali. E a mesma coisa você pode aplicar a não usar o cinto de segurança em um carro a velocidade alta, por exemplo. Você está se expondo ao risco da ruína. E a mesma lógica se aplica aos investimentos. Você alocar todo o seu patrimônio em uma única classe de ativos, você está se expondo ao risco da ruína. Qualquer queda naquele ativo, provavelmente você pode perder tudo. E isso é risco da ruína. Então ele fala que a gente tem que sempre estar preparado para possíveis quedas, sempre proteger o nosso patrimônio da melhor forma possível, assim como a nossa própria vida, como nos exemplos que eu dei inicialmente. O sexto princípio é sempre se atentar à estratégia de barbell. E só para simplificar a ideia, ela consiste basicamente em você alocar grande parte do seu patrimônio, a maior porcentagem do seu patrimônio, em ativos extremamente seguros, seja em renda fixa, seja alocar em empresas muito bem consolidadas no mercado, e a outra porcentagem em empresas mais arriscadas. Então, consequentemente, é uma porcentagem muito menor. Então você segura e protege muito bem seu patrimônio em empresas consolidadas ou em renda fixa, e automaticamente você, por outro lado, arrisca um pouco do seu patrimônio em empresas que podem ter um ganho absurdo, principalmente no médio e no longo prazo também. O sétimo princípio envolve um dos principais termos desenvolvidos pelos estudos do Taleb e diz o seguinte: um bom negócio é um negócio convexo. E o que eu quero dizer com convexidade? Eu apresentei um pouco dessa ideia no vídeo que eu fiz sobre a apresentação do Ray Dalio no Expert também. Se você ainda não viu, vou deixar no card aqui em cima, é só você acessar lá depois desse vídeo que está bem interessante. Mas o Taleb, ele divide os investimentos em duas principais classes: côncavos e convexos. Investimentos côncavos a gente deve evitar ao máximo, de acordo com o Taleb. Por quê? Porque investimentos côncavos têm perdas ilimitadas e ganhos limitados. Por outro lado, a gente deve sempre priorizar, para fazer um bom negócio, investimentos convexos, que são investimentos que têm ganhos ilimitados e perdas limitadas, que no caso são as ações. Então, se você quer fazer um bom negócio, priorize sempre investimentos convexos e evite ao máximo investimentos côncavos. O oitavo princípio diz o seguinte: você fundar uma empresa, você construir uma empresa, significa, de acordo com o Nassim Taleb, você escolher ajudar outras pessoas. E por que disso? Porque quando você empreende, quando você monta uma empresa, primeiro, você gira a economia. Ele falou que os empreendedores são peças fundamentais na economia global, porque eles agitam, querendo ou não, tudo isso. Segundo ponto, muito importante, gera empregabilidade. Quando você empreende, você ajuda outras pessoas a crescerem junto com você. Terceiro ponto, que é muito interessante também: através dos lucros, através dos resultados da sua empresa, você pode ajudar um projeto social, ajudar a sociedade a crescer como um todo. Então o empreendedor é uma peça fundamental, de acordo com o Nassim Taleb, no sistema econômico mundial. Porque é ele que vai movimentar a economia, é ele que vai ajudar outras pessoas a crescerem junto com ele e principalmente pegar uma parte desses resultados, dos lucros, e ajudar em projetos sociais e ajudar a sociedade a se desenvolver como um todo. O nono princípio, que é um dos mais importantes e um dos que mais me marcaram realmente, diz o seguinte: a gente não deve ter vergonha do fracasso. De acordo com o Taleb, o fracasso faz parte do jogo. A gente tem que fracassar o quanto antes para aprender o quanto antes. Então, o oposto do sucesso não é fracassar, mas sim desistir. Isso é muito importante, esse princípio realmente me marcou muito, porque a gente que está empreendendo de alguma forma, aparecendo na internet para ajudar outras pessoas, a gente lida muito com isso. A gente pode fracassar e provavelmente a gente vai fracassar de alguma forma. Então, entender que isso faz parte do processo, que faz parte do jogo, é muito importante, principalmente vindo de uma autoridade tão grande igual o Nassim Taleb. Então, se você é empreendedor, se você está na sua vida como um todo, numa carreira profissional, entenda que possivelmente um dia você pode fracassar, você provavelmente vai fracassar, e entender que isso faz parte do jogo e que você não tem que ter vergonha de ter fracassado, mas sim de recomeçar cada vez mais até acertar e chegar num resultado final aproveitável. O décimo princípio, assim como o nono, me marcou muito e ele é um dos principais, se não for um principal na minha opinião, e ele diz o seguinte: empreendedorismo não é um jogo de soma zero. E o que isso significa? Conforme eu falei em outro princípio, quando você empreende, automaticamente você convida outras pessoas, você influencia outras pessoas a crescer junto com você. E automaticamente você movimenta a economia, você movimenta a sociedade, porque você pode apoiar um projeto social, uma causa social, e você pode afetar a sociedade como um todo de forma positiva.
E além disso, o Taleb fala que a gente precisa cada vez mais de empreendedores na sociedade, porque a gente precisa aprender com as histórias deles e, acima de tudo, aprender com os fracassos deles, porque através do aprendizado, através do fracasso, a gente pode desenvolver cada vez mais, que se relaciona muito com os princípios anteriores que eu disse por aqui. Outro aspecto fundamental que o Taleb cita sobre os empreendedores é que o empreendedor ele deve ser ou deve se comportar como a hidra de Lerna. Para quem não sabe, a hidra de Lerna é a principal figura que demonstra antifragilidade, porque conforme você corta uma cabeça dela, nasce outras duas. Ou seja, ela se beneficia do caos, ela quer sofrer o impacto para ela ficar cada vez mais forte. O empreendedor deve ser a mesma coisa. Quanto mais ele erra, mais ele aprende e, consequentemente, mais chance de sucesso ele tem no médio e no longo prazo. A apresentação do Nassim Taleb realmente me marcou muito, eu sou um grande fã dele, inclusive agora eu estou lendo uma obra dele que é o Antifrágil, então se você ainda não leu, vale muito a pena ler. Basicamente todos os conceitos que ele apresentou na apresentação dele estão aqui de forma muito mais aprofundada. E se você chegou até esse momento aqui do vídeo, só para eu ver se você valorizou tudo isso que eu passei para você. O evento foi na parte da manhã e eu gravei logo à tarde para soltar aqui para você, para quem não assistiu, ver os pontos principais. Então se você chegou até esse momento aqui do vídeo, deixe nos comentários aqui, #NassimTaleb, para eu ver que você chegou até aqui e valorizou tudo isso que eu passei para você. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo para você me acompanhar em tempo real. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!